Eu não faço ideia de como começar esse vídeo. Assim, eu pedi pra vocês fazerem umas perguntas lá na aba da comunidade e agora eu tô aqui pra responder elas. É basicamente isso. Então, indo bem direto ao ponto, eu vou começar pela pergunta do Kim. Na verdade, foram 3 perguntas em uma. A primeira é por que eu decidi criar um canal no YouTube, porque é sobre japonês. Então, criar o canal no YouTube é mais pela esperança de um dia não ter que passar 8 horas da minha vida fazendo algo que eu odeio. E porque sobre japonês é que, bom, tanto a língua japonesa como o anime são assuntos que eu gosto. E como é um idioma que nem tanta gente sabe, acaba tendo menos concorrência, basicamente. Então, como eu tô bem ciente que eu sou bem ruinzinho me comunicando, na verdade, eu acho que não teria nenhum motivo pra ninguém me assistir se esse fosse só mais um canal falando de anime no YouTube. Então, acabou que pra mim foi uma escolha meio que óbvia tentar aproveitar dessa vantagem de falar japonês que eu tinha. E aí eu tentei mesclar esses 2 temas e deu esse canal aí que vocês estão vendo. Aí depois ele pergunta se saber japonês já me rendeu alguma oportunidade. Então, eu acho que só de ter feito o canal já foi uma oportunidade. Porque assim, como conceito, eu acho que esse canal tem algum futuro. Eu só não sei se eu vou ser competente bastante para conseguir melhorar minha comunicação e etc. a ponto desse futuro se materializar. E sobre os objetivos e ideias para o futuro do canal, o objetivo principal eu já disse, que é conseguir me sustentar do canal. E de ideias, bom, tem alguns modelos de vídeos que eu queria testar, mas eu acabo tendo receio. Tipo os vídeos trazendo histórias que não foram traduzidas, que uma vez eu cheguei a comentar na comunidade também. O próximo comentário foi do Lucas, perguntou qual é a melhor dica que eu dou pra aprender japonês e se o Anki é útil com kanji. Eu acho que a melhor dica é tentar ter o máximo de contato possível com o idioma e se desafiar nesse processo. Pra você que já tá chegando no nível intermediário, já tentar quase nunca usar legendas, e se não entender alguma coisa, tudo bem, você aprende essa coisa depois, mas ficar adiando os contatos mais diretos que você pode ter com o idioma pode acabar te atrasando um pouco. E sobre o Anki ser útil pra kanjis, bom, eu usei o Anki pra kanji, eu nem sei como comparar porque eu usei o tempo todo, eu acho que era muito prático pra, tipo, só não usar. E sendo bem sincero com você, eu nunca tive dificuldade com kanji. Eu acho que meio que a minha compreensão de kanji meio que acompanhou sempre a minha compreensão de vocabulário, então eu nunca senti que a falta de conhecimento em kanji tava sendo o que tava me atrapalhando. Mas dá uma olhada no vídeo sobre kanji do canal, que basicamente tudo que eu tenho pra dizer sobre esse tema eu já falei lá, então dá uma olhada lá. E o Lucas também deixou mais uma outra pergunta falando sobre dialetos. Bom, eu também já gravei um vídeo sobre dialetos, então eu também vou deixar ele aqui na descrição e no card. Mas isso de até japoneses não entenderem o dialeto de Okinawa é que basicamente é outro idioma. Eu ainda vou fazer um vídeo mais completo sobre esse tema, mas como é uma ilha bem afastada do resto do Japão, mesmo ela tendo surgido de um proto-japonês, ela acabou se distinguindo muito do japonês falado nas ilhas principais. E seguindo nessa mesma linha de dialetos, o Yape perguntou qual é meu dialeto preferido. Tirando de Osaka, eu conheço alguns outros de forma mais superficial mesmo, mas se fosse pra escolher um preferido, acho que o de Wakayama, porque a Poké é o jeito mais legal de se falar idiota. O próximo comentário foi do Mark, e ele perguntou por que todo mundo em Naruto usava o nome ao invés do sobrenome pra chamar as pessoas. E bom, eu até tentei achar alguma resposta mais objetiva pra essa sua pergunta, e eu achei uma pessoa que fez essa mesma pergunta no Yahoo japonês, só que só uma pessoa respondeu, e ela só deu exemplos de algumas pessoas que ainda eram chamadas pelo sobrenome, tipo o terceiro Hokage. Mas eu acho que o motivo disso seja que, por mais que ninjas sejam algo muito ligado à cultura japonesa, o anime ele se passa num mundo fictício e não do Japão. Então o Kishimoto deve ter deixado de fora esse elemento da cultura japonesa. Mas uma resposta objetiva mesmo eu não consegui achar, então me desculpa. O Kilirito perguntou quantos idiomas eu sei e se eu quero aprender mais algum. Bom, eu falo português, obviamente, o inglês, o japonês, e eu meio que brinco um pouco no mandarim, mas assim, é tipo básico mesmo. Eu até sabia um pouco mais um ano atrás, só que meio que eu coloquei fazer as coisas do canal no tempo que eu usava pra estudar mandarim. Então o negócio deve estar feio. E aproveitando a oportunidade, comenta aí se vocês têm interesse em um vídeo comparando a dificuldade do japonês com a do mandarim. Eu acho que pode ser interessante. E se eu tenho vontade de aprender mais algum, bom, eu espero conseguir tempo pra conseguir terminar de aprender mandarim, pois isso eu não sei. O Rotaru perguntou meu anime preferido, e eu diria que ou Steins Gate ou One Piece. Acho que fica entre esses dois. O Manalis perguntou pra qual time eu torço. E bom, eu não assisto futebol, então não dá pra dizer exatamente que eu torço pra algum, mas o Palmeiras é o único que eu tenho alguma ligação. O V0 perguntou como que faz pra se formar frases corretamente. E cara, pelo que você comentou aqui, eu acho que o problema é que você não deve ter vocabulário bastante. Então se eu fosse você, no momento eu tentaria focar em aprender palavras novas, observar como elas são usadas por nativos na prática e ir expandindo o
vocabulário aos poucos mesmo. Mas no caso de você já conseguir entender bastante coisa, já ter bastante vocabulário e só emperrar na hora que você precisar formar frases pra falar mesmo, o melhor dos casos era se você conseguisse conhecer alguém pra praticar, preferência um nativo, mas como isso nem sempre é tão simples de se conseguir, você gravar você mesmo tentando falar e ouvir depois. Aí você pode meio que falar do seu dia como se fosse um diário, ou sei lá, falar o que você tá sentindo naquele momento, e aí depois você checa se tem algum erro que você comete com muita frequência, se a sua pronúncia tá ok, e com isso acho que já dá pra você ganhar um pouco de confiança com o tempo. E depois o Diego Art fez 2 perguntas. A primeira é se eu sempre assisto em japonês quando eu vou assistir anime. Sim, eu sempre assisto em japonês. E se eu tenho alguma dificuldade ou é como se eu estivesse ouvindo português. E bom, eu com certeza tenho bem menos vocabulário em japonês do que em português. Então existem bem mais assuntos que eu posso acabar ficando mais perdido ouvindo em japonês do que em português. Então vamos pegar Hataraku Saibo, por exemplo. Eu conheço o nome das organelas das células em português, mas eu não saberia te dizer como que é ribossomo, lisossomo ou várias outras em japonês. Então assistindo Hataraku Saibo eu acho que eu ficaria um pouco mais perdido, mas não o suficiente para fazer eu querer assistir em português. Porque aí, além de eu estar perdendo a oportunidade de aprender essas palavras novas, eu não fico perdido bastante para arruinar minha experiência. Então para mim eu julgo que sempre vale a pena eu ver no original mesmo. E a outra pergunta do Diego foi se eu traduzo na minha cabeça as coisas pro português depois que eu ouço em japonês, e não, isso não acontece. No inglês isso acontecia um pouco até que eu finalmente perdi esse hábito, mas a questão aqui é que o japonês é extremamente diferente do português, ele meio que te força a entender antes de fazer uma tradução. Então é muito ineficiente você tentar traduzir na sua cabeça, e por mais que no começo acho que todo mundo é meio tentado a tentar fazer isso, você meio que acaba abandonando esse hábito naturalmente porque simplesmente é impraticável. O Mr. Chris perguntou quantos inscritos eu espero ter até o final do ano. Eu prefiro nem pensar nisso, né? Porque eu sei que eu vou terminar triste se eu fizer uma previsão aqui. Então foi mal, mas eu não vou responder não. O Aprendendo comentou que ele ouviu que a língua japonesa é uma língua onde a desculpa está sempre presente, me perguntou se isso era uma fake news. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu acho que quem te falou isso estava pensando na palavra sumimasen, porque além dela poder ser usada para se desculpar, ela acaba sendo usada em tantos outros contextos que, tipo, muitas vezes onde a gente falaria, por exemplo, com licença, você vai usar ela, então acaba sendo muito usada. Então eu acho que não é algo completamente sem embasamento, mas confesso que eu continuo achando essa frase estranha. A próxima pergunta foi a do Pinudo, e ele basicamente perguntou como é que funciona você escrever em japonês no teclado, logo que tem muitos mais caracteres. A questão aqui é toda no software, na verdade. No meu caso, eu simplesmente mudo a configuração do teclado para japonês. Como o meu já está configurado, eu só aperto Alt Shift, que já muda automaticamente, e aí eu escrevo o Uromaji. Então, por exemplo, se eu escrever Ri com HI mesmo, aí eu aperto o barra de espaço, e ao invés de ele dar um espaço, ele vai me dar as opções de kanji. Então, por exemplo, vai aparecer o kanji de sol, o kanji de fogo. Então você não precisa de um teclado especial para você escrever em japonês. Só que existem sim teclados que eles vão ter junto com a letra do alfabeto na tecla, desenhado uma letra do hiragana. Aí nesse caso, ao invés de usar o Uromaji, você escreveria escrevendo o hiragana, e aí o processo de apertar Enter e ver as opções de kanji é o mesmo. Só que para mim, especialmente, acredito para a maioria de vocês, nunca vai compensar usar essa outra configuração, porque a gente meio que já sabe onde estão todas as teclas do teclado. E aí ter que aprender tudo de novo para saber onde estão as teclas do hiragana também ia dar um trabalhinho. E a título de curiosidade, para você digitar em chinês é a mesma coisa também. Você simplesmente digita o pinyin, que é basicamente a mesma coisa que o Uromaji é pro japonês, o pinyin é pro chinês, e é isso. E por último, o Henrique falou que não sabia o que comentar e perguntou se eu já bebi água hoje. Sim, Henrique, eu bebi água hoje. Muito obrigado por perguntar. Muito gentil da sua parte. E com isso, concluímos todas as perguntas. Esse vídeo, mais do que qualquer coisa, ele é um teste, na verdade, porque como eu levo um bom tempo para fazer os vídeos, o canal acaba ficando morto nesse meio tempo e isso é meio paia. Então a ideia é tentar preencher esse tempo com alguns vídeos mais simples, igual foi esse. Então deixam aí comentado o que vocês acham da ideia, o que vocês acharam desse vídeo em geral, e se gostaram, é claro, não esquece de deixar o like e a inscrição caso você ainda não seja inscrito. Por hoje foi isso, uma boa semana para todo mundo e até mais.